Oi pessoal, tudo bem? Vamos hoje para a nossa lição 14. Lição 14. Que gênero nós vamos estudar, professora? Vamos falar sobre lenda. Lenda é um gênero textual que geralmente ela foi aí transmitida oralmente, de boca em boca, tá? Vocês já ouviram falar sobre lenda em outros anos. A lenda, vocês também já devem ter estudado com a professora de vocês. Ela tem elementos fantásticos, ela geralmente procura trazer uma crença, uma mensagem, alguma coisa imaginária sobre a cultura de um povo. Então a lenda, ela realmente é daquilo que, girou ali de boca em boca, que foi contada oralmente, que foi misturando fatos, para tentar dar sentido à criação de algo. Então a lenda, principalmente no Brasil, a gente tem algumas coisas marcantes em relação à nossa diversidade. Então você já deve ter ouvido falar sobre a lenda das cataratas, do Iguaçu, já deve ter ouvido falar sobre a lenda do Guaraná, já deve ter ouvido falar sobre a lenda da questão da Iara. Então várias são as lendas que nós temos e todas elas acabam levando para essa transmissão desse conhecimento, que é uma transmissão mais oral, de geração para geração, e que foi passada para o papel, porque muitas pessoas passaram a contar, e aí transmitir esse conhecimento, ela precisava ser o quê? Escrita. Dentro desse contexto, ela vai refletir o quê? Valores e crenças de costume, de um povo, e aí a gente sabe que muitas das lendas, elas trazem, às vezes, algumas situações de alguns costumes dos povos indígenas. Vamos ler então a lenda aí, Lágrimas de Potira. Muito antes dos brancos atingirem os sertões de Goiás em busca de pedras preciosas, existiam por aquelas partes do Brasil muitas tribos indígenas, vivendo em paz ou em guerra, e segundo suas crenças e hábitos. Numa dessas tribos, que por muito tempo manteve harmonia com seus vizinhos, vivia Potira, menina contemplada por Tupã com a formosura das flores, e Itajibá era um jovem forte e valente. Era costume na tribo as mulheres se casarem cedo e os homens assim se tornassem guerreiros. Quando Potira chegou à idade do casamento, Itajibá adquiriu sua condição de guerreiro. Não havia como negar que se amavam e que tinham escolhido um ao outro. Embora outros jovens quisessem o amor da indiazinha, nenhum ainda possuía a condição exigida para as bodas. De modo que não houve disputa e Potira e Itajibá se uniram com muita festa. Corria o tempo tranquilamente, sem que nada perturbasse a vida do apaixonado casal. Os curtos períodos de separação ocorriam quando Itajibá saía com os demais para caçar. Tornavam os dois ainda mais unidos. Era admirável a alegria do reencontro. Um dia, no entanto, o território da tribo foi invadido por vizinhos cobiçosos, devido à abundante caça que ali havia. E Itajibá teve que partir com os outros homens para a guerra. Potira ficou contemplando as canoas que desciam rio abaixo, levando sua gente em armas, sem saber exatamente o que sentia além da tristeza de separar-se de seu amado por um tempo não previsto. Não chorou como as mulheres mais velhas, talvez porque nunca houvesse visto ou vivido o que sucede numa guerra. Mas todas as tardes ia sentar-se à beira do rio, numa espera paciente e calma, alheia aos afazeres de suas irmãs, e à algazarra constante das crianças. Ficava atenta, querendo ouvir o som de um remo batendo na água e ver uma canoa desapontar na curva do rio, trazendo de volta seu amado. Somente retornava à taba quando o sol se punha, e depois de olhar uma última vez, tentando distinguir no entardecer o perfil do Itajibá. Foram muitas tardes iguais, com a dor da saudade aumentando pouco a pouco, até que o canto da araponga ressoou na floresta. Dessa vez, não para anunciar a chuva, mas para prenunciar que Itajibá não voltaria, pois tinha morrido na batalha. Pela primeira vez, Potira chorou. Sem dizer nenhuma palavra, como não haveria de fazer nunca mais, ficou à beira do rio para o resto de sua vida, soluçando tristemente. E as lágrimas que desciam pelo seu rosto sem cessar foram se tornando sólidas e brilhantes no ar, antes de submergir na água e bater no cascalho do fundo. Dizem que Tupã, condoído com tanto sofrimento, transformou suas lágrimas em diamantes para perpetuar a lembrança daquele amor. Olhem só, que linda, né?
trabalha aí com todo o encantamento, a magia de uma situação, até mesmo com a transformação. Por isso que eu disse lá no início que a lenda, ela traz esses elementos fantasiosos, que às vezes a gente tem o quê? Duvida ali, né, em relação a... Tem pessoas que ainda ficam, né, por causa da crença, será que isso é verdade, será que não? Mas elas contam essas histórias de certa forma. Vamos lá resolver a questão 1. O texto As Lágrimas de Potira tem como objetivo, vamos pensar lá, qual é o objetivo desse texto? Noticiar sobre a tragédia ocorrida com Itajibá, noticiar, mas a lenda não noticia. Então, alternativa A, errada. Alternativa B, narrar a história de um casal de indígenas. Opa, não vai narrar a história do casal só, né? Ele vai contar todo um acontecimento aí em relação ao que surgiu. Descrever a morte de Itajibá e o sofrimento de Potira, mas ele faz só isso no texto? Ou ele apresenta uma explicação fantástica sobre a origem do diamante? Lembra que eu comentei que toda lenda sempre vai trazer a explicação para o surgimento de algo? Então, para quem aí marcou letra D, apresentar uma explicação fantástica sobre a origem do diamante, acertou. Eu tenho alternativas aqui que nos confundem, hein? Porque eu posso imaginar que está narrando a história de um casal indígena, mas quando eu vejo, eu sei que a lenda, ela tem essa característica, então ela tem esse objetivo. Vamos agora para a questão 3. Na questão 3 diz assim, com base no enredo da narrativa, é possível afirmar que o clímax é aquele momento de tensão, tá, do texto, ocorre no momento em que, vamos pensar, todo esse texto, no momento do ataque dos inimigos, quando invadem a tribo, não, né, porque ali passou tudo muito despercebido. A tensão é quando o casamento de Potira e Itajibá é realizado, não tem tensão nesse momento. Quando a Araponga, tem um anúncio da Araponga lá, que revela a morte de Itajibá, ou letra D, o tempo passa e a saudade de Potira aumenta. Onde que fica a atenção neste momento aqui? Gente, letra C, quando a Araponga lá, né, vem para anunciar ali a morte de Itajibá. Aí sim, cria-se um clímax, né, em relação à questão da própria Potira. E aí, na questão 4, eu tenho lá, em qual alternativa se pode encontrar acontecimentos que envolvem fantasia? Vamos lá, fantasia. Então, eu estou procurando agora um trecho em que mostra que tem elementos fantasiosos. Vamos pensar, desse texto aqui, qual é a alternativa que eu tenho elementos fantasiosos? Corria o tempo tranquilamente, sem que nada perturbasse a vida do apaixonado casal. Normal, não tem nada fantasioso aqui. Um dia, no entanto, o território da tribo foi invadido por vizinhos cobiçosos. Não tem nada de fantasioso, porque isso pode acontecer. Não chorou como as mulheres mais velhas, talvez porque nunca houvesse visto ou vivido o que sucede numa guerra. Não tem nada de fantasioso. Na letra D, e as lágrimas que desciam pelo seu rosto sem cessar foram se tornando sólidas e brilhantes no ar. Opa, aqui na letra D eu tenho que as lágrimas desciam e foram se tornando sólidas, que são os diamantes. Então, isso aqui é fantasioso. Então, a alternativa D como correta. É isso aí, pessoal. Ficam as próximas questões para que vocês possam realizar e nos encontramos na próxima aula. Tchau!